os danos causados no emprego da inspeção predial em ações judiciais. Eu vou, então, inicialmente apresentar aqui os três participantes da mesa redonda antes de passar a palavra a eles. Né? Primeiro é o engenheiro Nelson Nadinor. Boa tarde a todos. É uma honra e um prazer estar participando desse evento. E acho que as diferenças técnicas aí entre uma perícia de engenharia e uma inspeção predial já foram aí brilhantemente expostas pelo Otávio Galvão, pelo Dolácio, pela Flávia e também as particularidades aí dos construtores pelo Carlos Borges. Eu queria apresentar para vocês, então, para a gente dar início a essa mesa redonda, os laudos que comumente a gente encontra nas iniciais das ações, versando sobre falhas construtivas. Né? As anomalias mais comuns apontadas nesses laudos, né? Os danos causados no emprego da inspeção predial em ações judiciais e as possíveis razões, né? Por que a inspeção predial é largamente utilizada para embasar ações judiciais. Próximo, por favor. O perfil majoritário dos imóveis nessas ações judiciais são edifícios residenciais de padrão construtivo médio inferior a médio e conjuntos residenciais Minha Casa Minha Vida, entre 4 e 5 anos de construídos, em geral sem qualquer conservação, sem qualquer manutenção. Próximo. Os laudos mais comuns, né, a maioria dos laudos utilizados para embasar a inicial dessas ações, versando sobre esses imóveis, pode ser subdividido em 3. Laudos de inspeção predial, propriamente dito, né, então, laudo tecnicamente bem feito, elaborado de acordo com a norma do IBAP, com a norma da ABNT, só que o condomínio, através do seu advogado, ingressa com ação e lista todas as anomalias indicadas no laudo, que normalmente são laudo de, no mínimo, 80 páginas, né, com várias fotografias, indica que tudo isso é responsabilidade da construtora. Né? Então, aí é um laudo de inspeção predial bem executado, mas mal utilizado. Essa é a minoria. A maioria são instruídas com laudos tecnicamente deficientes. São laudos intitulados de vistoria ou de inspeção predial, que são elaborados a partir das normas de inspeção, né, citam lá as normas de inspeção, mas contém conclusão quanto à origem, causa e até mesmo quanto à responsabilidade das anomalias, sem, contudo, fazer qualquer exame, qualquer fundamentação, né? Simplesmente é colocado lá no laudo. Então, não é nem uma inspeção e nem uma perícia, né? Alguns trabalhos chegam a apontar a necessidade de instalação de acessórios, de melhorias, né, nos edifícios. Próximo. Esses laudos, muitas vezes, têm nomenclaturas diversas, né? Além da inspeção predial e de vistorias, nós já encontramos relatório de patologias, relatório técnico fotográfico, laudo de garantias e laudo cautelar, né? Alguns têm conclusão quanto à origem, causas e até mesmo responsabilidade sobre as anomalias. Alguns trazem custo de reparo e nenhum traz fundamentação técnica, né, necessária às conclusões. E alguns, simplesmente, como o nome já diz, né, relatório técnico fotográfico, apenas traz lá uma ilustração fotográfica das anomalias, com indicações, como nós vamos ver nos exemplos seguintes. Então, são trabalhos incompletos, que não trazem histórico da edificação, que seria necessário não só para uma perícia, mas até mesmo para uma inspeção predial, né? Então, não trazem a data de alvará, não trazem a data de habite, a data de entrega do empreendimento, quando possivelmente começou a anomalia, se foi efetuado algum reparo, alguma reforma, se houve reclamação, né, documentada da construtora sobre aquilo. Trabalhos que muitas vezes não especificam norma alguma, né, principalmente aqueles relatórios fotográficos, nem sequer se reporta a inspeção predial. Não trazem menção à manutenção, não trazem menção aos prazos de garantia previstos nas normas da ABNT ou nos manuais de uso e manutenção, né? E esses laudos são
embasam aí as ações judiciais, né? Então, todas essas informações, obviamente, são importantes para uma perícia versando sobre a ocorrência de anomalias na construção. Tá? Próximo, então, eu vou passar as anomalias mais comuns, né, verificadas nesses laudos de inspeção predial e outros, né, que são aquelas advindas de falha de manutenção, mau uso e prazo de garantia vencidos, né? São apresentados sem análise da origem, algumas vezes apontados como falha de construção, né? E prazos de garantias não são indicados e nem analisados nesses laudos, né? Então, uma coisa muito comum é isso, quer dizer, o prédio não está recebendo pintura nem limpeza, existe uma degradação aí da mureta, né? E aqui do lado esquerdo é o que consta do laudo, né? Ausência de pingadeiras e muretas, ponto, né? E aponta lá. Então, esse aqui ele não faz análise de que possivelmente é o item aparente, né? A falta de pingadeira, então deveria ter sido reclamado na entrega. Daí a importância de se ter, tanto a construtora como o condomínio, ter um laudo de vistoria de entrega e de recebimento, né? Justamente para verificar esses pontos. Essa pingadeira nesse local não é obrigatório por norma, não estava previsto nos projetos de construção e de venda do prédio, né? Então, representaria uma melhoria. No entanto, está lá, colocado no laudo de vistoria ou laudo de inspeção predial, e vai para a ação como sendo um problema de responsabilidade do construtor, né? O próximo, muitas vezes esses laudos analisam o prédio em função da legislação atual e não da legislação que estava vigente quando foi concedido o alvará de construção, quando foi concedido a execução do prédio, né? Então, aqui um exemplo, reclamou que o pé direito inferior ao mínimo de 2,50, como exigido pelo Código de Obras, né? Realmente, o Código de Obras exige 2,50 metros na época da vistoria, mas na época do projeto, né, da construção, era 2,30 metros, né? Então, não é uma falha de construção, né? Outro exemplo muito comum voltando um pouquinho ainda no outro slide, outro exemplo muito comum é apontamento de não atendimento às normas de acessibilidade, né, editadas após a construção do prédio vistoriado, que são normas que estão sempre aí se atualizando, né? Esse próximo que já está aí na tela, o laudo citou ondulações e depressões nas calhas provocam empoçamento de águas pluviais, ponto, né? Essa é a indicação que está no laudo e isso foi colocado na ação como sendo a responsabilidade do construtor, pela inicial, né? Se for consultar lá o manual de uso e ocupação, é um item fora do prazo de garantia e que, evidentemente, pode decorrer também de falhas de uso ou de manutenção, né? Então, não se investigou minimamente o que poderia ter sido causado isso, só foi apresentado, né? E serviu de embasamento para a ação. O próximo, também, empoçamento de águas pluviais, e, obviamente, que isso é uma falha de manutenção evidente, né? Já que as calhas estão cheias de sujeira, né? Mas laudos assim a gente vê embasando ações iniciais, né? Não tem análise nenhuma, não tem nada, e vai como todos os defeitos, todos os problemas, todas as anomalias indicadas são responsabilidade da construção, do construtor. O próximo, acho que você está... Eu estou no 12. Isso. Sinais de vazamento no telhado devido à falta de estanqueidade nos parafusos e de fixação das telhas, né? Então, essa é a legenda da foto no laudo, né? É um item fora do prazo de garantia e é uma evidente falha de manutenção, né? Na própria norma de manutenção, a 5674, já recomenda que isso tem que ser verificado, a cobertura tem que ser verificada anualmente, né? E está lá colocado como um problema de construção. O próximo também é muito comum, falha de rejunte na piscina, né? Isso quase todo o laudo traz.
porque não é feita a manutenção, né? O manual do síndico traz que o prazo de garantia de rejunte solto é de 1 ano e que esses rejuntes devem ser verificados semestralmente, né? Então, o laudo não traz isso, né? Então, para instruir a ação, como a Flávia já colocou muito bem, é necessário que cada ponto seja analisado quanto às possíveis causas, né? Investigada a provável época de início da manifestação, informar as garantias previstas, informar as manutenções necessárias e se elas foram efetuadas ou não, né? Ou seja, é necessário um laudo minimamente pericial e não um laudo de inspeção predial, um laudo de vistoria para instruir uma ação, né? Aqui também é muito comum a gente ver reclamações de pintura, então, ponto de oxidação no gradil, ponto. Esse é a indicação do laudo, né? Aí você vai analisar o manual do síndico, fala que o prazo de garantia é de 1 ano, né, para defeitos na pintura, e de acordo com também o manual do síndico, o manual de uso e operação, a pintura das esquadrias deve ser verificada anualmente, né, tratando-se de eventuais pontos de ferrugem e oxidação, né. O próximo, a manifestação de fissuras, né? Aqui, fissuras superficiais na alvenaria, né? Primeiro que é um item fora do prazo de garantia, que já são prédios com 4, 5 anos, né? Na perícia, depois se investigou, as fissuras eram superficiais, não eram visíveis a mais de 1 metro, se limitavam ao revestimento, não tendo risco nenhum, fora do prazo de garantia do síndico, e não foi feita a manutenção necessária, né? Próximo, outra questão também que sempre aparece nos laudos, são manchas de bolor, né? Manchas de fungo no interior dos apartamentos, e isso vem rotulado de infiltrações pela fachada, sem qualquer exame, sem qualquer análise, né? Alguns chegam até, se tiver alguma fissura na fachada, alguma coisa, chegam a condenar o revestimento da fachada que não foi pintado, né? Nelson, desculpa, Fernando, pula mais um slide, por favor, tá uma defasagem de um slide aí. Perfeito. Agora sim, esse é da fachada, agora... Obrigado. Você comanda aí, Nelson, por favor. Perfeito. Então, esse tipo de manifestação, aparecimento de fungos, bolor, nesses laudos de inspeção, laudo de vistoria, não trazem qualquer exame, né? E dizem que é uma infiltração pela fachada, quando, na verdade, a maioria das vezes é um problema de limpeza, né? Falta de manutenção, e o fungo, o bolor, aparece porque o imóvel fica fechado a maior parte do tempo, né? Os moradores saem e deixam o imóvel fechado, e há uma ventilação insuficiente, isso acaba sendo provocado pela umidade do próprio ambiente, né? Próximo, Fernando. Aqui, infiltrações nos tetos dos banheiros dos apartamentos. Também isso é recorrente nos laudos de vistoria, laudo de inspeção que são juntados nas ações, sem qualquer investigação, né? E depois, na perícia, a gente foi ver que houve uma reforma num apartamento de andares superiores, alterou as instalações hidráulicas, né? Então, isso que estava provocando as infiltrações, né? Então, como a Flávia já colocou, o laudo de inspeção de vistoria se limita a apontar a anomalia, né, sem trazer qualquer investigação sobre causa, sem trazer informações sobre manutenção, reformas, né, prazo de garantia, nada, né? O próximo, na perícia se verificou a modificação que foi feita no apartamento e que, examinando-se o shaft, tinha realmente um vazamento da instalação que foi colocada lá, e muito mal colocada, como vocês podem ver aí pela fotografia, né? Próximo, coisas elementares como essa, né? O laudo de vistoria traz azulejo danificado, quebrado, ponto, né? É um aspecto evidentemente aparente, né? Que se estivesse na entrega já teria vencido a garantia, e obviamente que é oriundo de uma alteração aí irregular, né? Instalação de uma instalação elétrica passando aí pela junta, né? O próximo, também, anomalia no encaixe de luminárias, né? Isso é o que traz o laudo de vistoria que está embasando a inicial, né? É lógico que isso está fora do prazo de garantia, basta consultar aí o manual do síndico,
né? Isso tem que ser no ato da entrega, que é um item de fácil visualização, provavelmente é proveniente de mau uso do próprio condomínio, né? Então, esses exemplos apresentados, embora são simples, né, existem coisas mais cabeludas, mas como a Flávia mostrou, esses são os mais simples, mas são os mais comuns, né, que aparecem nesses laudos, né, de maior ocorrência. Dependendo da conclusão e da cara das fissuras, né, a inicial nos advogados, eles chegam a colocar em dúvida a solidez, a segurança do prédio em função do relatório fotográfico que foi apresentado, né, sem qualquer análise, sem qualquer profundidade, né. Próximo. Rapidamente, os danos que são causados, então, na inspeção predial em ações judiciais, ou não só a inspeção predial, mas esses outros laudos tecnicamente deficientes, né? Inicialmente, o pedido de tutela antecipado, né, feito pelo condomínio, através do seu advogado, para que a construtora efetue os reparos imediatamente, porque são iniciais, às vezes, catastróficas, né? Ou para que ela deposite uma verba para que o condomínio efetue os reparos, né? Então, tudo isso embasado em laudo de inspeção predial, em laudos de vistoria, relatórios fotográficos, assim por diante, apontando a responsabilidade da construtora sem análise, né, quanto ao tipo de anomalia e a causa dessas anomalias, né? Naturalmente, isso pode induzir o juiz ao erro, né? E decisões liminares baseadas aí em laudos e petições alarmistas, né? O próximo. Essa fotografia aqui na esquerda, e essa legenda fachada caindo, né? Isso é de uma petição inicial, embasada num laudo fotográfico, né? E no laudo, naturalmente, não estava dizendo que era uma fachada, mas o advogado achou que era e colocou na petição inicial, né? Fachada caindo. E simplesmente o pilar aqui de sustentação do gradil, né? Onde na perícia depois se verificou que tinha havido um impacto, né? E causado também pela instalação irregular aí de instalações elétricas feitas pelo condomínio, né? Mas o laudo tinha essas fotografias horríveis, o advogado soube explorar isso na inicial, né? O próximo. E fez uma inicial, como se fosse um trailer de filme do terror, né? Questionando a solidez, a segurança, dizendo que aquilo estava agravando. E nós tivemos casos em que o recebido da petição inicial foi deferida, né? A tutela de urgência antecipada e o juiz entendeu que o parecer técnico, né, entre aspas, comprovava a existência de vícios construtivos e deferiu, né, a tutela antecipada para que a construtora depositasse, né, uma determinada quantia para que o condomínio fizesse os reparos, em outros casos, para que a construtora, em 15 dias, né, dando prazo assim, exíguo, em 15 dias ela resolvesse os problemas apontados lá na petição inicial e embasada nesses laudos de inspeção predial ou laudos de vistoria, vamos dizer assim, né? Então, esse é o primeiro prejuízo imediato, né, para as construtoras. O próximo, obviamente, esses trabalhos, quando embasam as iniciais das ações, eles acabam por encarecer a perícia, porque tem um maior número de itens aí abordados a serem analisados pelo perito, né, que ao se deparar já com aquele laudo enorme, ele vai ter que ver tudo aquilo, né, ele já vai cobrar os honorários a mais, né, tendem a influenciar as conclusões do perito do juízo, né? Há um maior número de divergências e manifestações técnicas entre perito e assistentes, né? Muitas vezes o assistente do condomínio quer defender aquela visão inicial do condomínio, né? Alonga, consequentemente, o prazo de execução da perícia, tende a favorecer indenizações indevidas, né?
e, obviamente, retarda a conclusão do processo e, muitas vezes, gera recursos judiciais, né? Então, isso tudo é prejuízo para os dois lados, né? Prejudica também a imagem da engenharia legal, né? Porque é um técnico apresentando um relatório fotográfico e defendendo que aquilo são problemas de construção, né? O outro apresenta outra norma de perícia e diz que não é, né? Então, isso acaba prejudicando a imagem da engenharia legal, prejudica a imagem dos construtores e das próprias normas técnicas, né? Prejudica o consumidor na medida que ele não empreende a manutenção do seu patrimônio, né? Não cultiva uma cultura de manutenção, né? E o patrimônio dele ainda se degrada ainda mais ao longo da demanda judicial, né? De 3 anos, 4 anos. E, na medida que isso vem acontecer, eu acredito, mas o Carlos Borges pode dizer melhor, isso pode até vir a encarecer, né, os preços dos imóveis, na medida que os construtores tenham que vir a embutir o dispêndio dessas demandas aos preços de venda, né? O próximo. As possíveis... Acho que você está defasado, Fernando, mais um. Aí. As possíveis razões do emprego da inspeção predial em ações judiciais. Próximo. É porque Nelson, só vou pedir para você ter um pouquinho de atenção com o tempo aí, por favor, tá? Já estou terminando. O custo do laudo de inspeção predial, obviamente, é mais barato, né? É inferior ao custo de um laudo pericial. Tem muito mais facilidade do técnico em fazer a inspeção predial em relação à perícia, né? Muitas vezes também a deficiência de conhecimento técnico do profissional a oferecer o trabalho ou a elaborar, né? E quando se traz um laudo citando a norma de inspeção predial, ele acaba dando uma maior confiabilidade ao trabalho por ter uma norma lá citada no laudo, né? O próximo. Existe também o aspecto cultural, né? O condomínio, ao receber o laudo de inspeção predial, mesmo que seja um laudo de inspeção predial tecnicamente bem feito, ele muitas vezes entende que tudo aquilo é responsabilidade da construtora, né? Da mesma maneira, às vezes, que o juiz ele não se detém a ler, né, ou a entender todo aquele laudo, mas se prende às fotografias que estão lá, né? Existe uma ideia de perenidade e resistência, né, presentes em construções mais antigas, ao passo que as construções atuais, né, para se adequar ao mercado e aos materiais, elas são edificadas com técnicas materiais que visam otimizar, né, a relação prazo, custo-benefício, e a durabilidade e desempenho delas estão atreladas aí à manutenção e prazo de garantia, como já está disposto na norma de desempenho, né? E não existe uma cultura de manutenção das edificações e um desconhecimento de prazo de garantia por parte do consumidor, né? E, obviamente, que tem os casos, aparentemente, de oportunismo, de má-fé aí nessas ações. Próximo, por favor. Aí, próximo. Então, terminando, né, acho que, como recomendações, a realização de eventos como esse, a divulgação aí aos operadores de direito, aos administradores de imóveis, né, e aos consumidores, a divulgação por parte das construtoras e administradoras dos manuais de uso e manutenção, elaboração de laudos de entrega e recebimento de obra, né? Aos condomínios, né, a contratação de trabalhos de qualidade, profissionais certificados pelo Instituto de Perícia de Engenharia, né? E a nós, profissionais, ressaltar aos clientes as diferenças, né, entre uma perícia e uma inspeção, as diferentes finalidades, e elaborar o trabalho seguindo as normas técnicas, né? Próximo. Como uma reflexão, talvez a gente fazer alguma alteração no nome da norma ou a sua inclusão junto com a norma de manutenção, né? Teria manutenção parte 1, procedimentos, manutenção parte 2, inspeção predial, né? Alguma coisa que o próprio nome já chamasse aí a finalidade da norma, né? Ficaria implícito. Próximo. Então, é isso que eu tinha para apresentar.
agradeço a oportunidade e volto a palavra aí com o Eduardo.